Olá, eu sou César Tridapalli, nós estamos aqui para fazer mais um programa dessa temporada 2014 do projeto Sujeitos Leitores, projeto esse que já começou em 2011. E hoje nós vamos conversar com o Homero Gomes. Tudo bem, Homero? Tudo bem. Ele que já estava na lista dos convidados já faz algum tempo e agora como professor do Colégio Medianeira aqui, não tinha como não fazer parte dessa lista de autores convidados. O Homero, fui atrás um pouco da biografia dele, ele tem livro escrito e tal, e numa das biografias fala o seguinte, que ele faz da palavra escrita o modo de agir no mundo. Né? E isso encontra muita lógica, muita coerência na prática, já que ele estudou letras, faz mestrado nisso, ele ensina língua e literatura, né, para adolescentes, é autor de 3 livros, 2 estão no prelo, 1 já publicado, né, e colabora com diversas, eu nem listei aqui, mas com diversas publicações, tanto online como impressas. Né? Então, ele realmente faz da palavra escrita um modo de agir no mundo. Eu queria saber dele, Homero, como é que isso tudo começou? Quando e como que isso tudo começou, essa relação tão bacana com a palavra escrita? Não começou com a intenção de agir no mundo. Eu estava agindo comigo mesmo. Começou com uma maneira, uma forma de me expressar. Eu comecei com poesia, ainda até tardio, eu tinha acho que 19 anos por aí. Comecei a escrever poesia, mas nada sério. A intenção não era de fazer literatura. A descoberta da literatura como um instrumento, né, de me colocar como sujeito na sociedade, ocorreu 5 anos depois, talvez até mais. Aí veio essa carga de responsabilidade de me colocar de alguma maneira, né, e da literatura sendo esse instrumento, né, colocando não só outras pessoas em contato com a literatura, a minha literatura, mas a de outros também, mas também é de opinar a respeito das coisas. É como se eu também me achasse no direito de opinar a respeito. Eu também posso ser ouvido, eu posso contribuir com alguma coisa. Se algo não está bom, então alguma coisa precisa ser feita. Então, nesse agir, a palavra tem um papel, na minha forma de entender, né, a palavra tem um papel fundamental. Por mais que isso não resulte realmente em mudança, mas é instrumento, é intenção de mudança. Você consegue localizar no tempo mais ou menos quantos anos você tinha quando você foi, meio que surgiu esse clique assim, pô, a palavra escrita, a leitura é um negócio interessante? Leitura, literatura, isso já adolescente, né? Eu comecei a escrever há uns 16 anos atrás, em 98, eu tenho o primeiro poema que eu guardo, ainda hoje, eu, de vez em quando olho assim, eu não consigo me desfazer, né? Eu sei que é porcaria, mas fica lá até como forma de que isso não se repita, né? Da pré-história. Então, em 98 mais ou menos, mas já adolescente eu gostava muito de ler. E eu lembro que eu tinha 12 anos, normalmente é a faixa etária para a qual eu dou aula, né? Nessa faixa etária, eu comecei a querer ler porque eu me achava, como é que eu posso dizer, tentava me forçar a ler os clássicos justamente por querer ser mais do que aquilo que achavam que eu era. Tanto é que isso acabou resultando num amadurecimento muito, pelo que os meus pais falam, né? Com 16 anos eles falaram, o que aconteceu com você, né? Depois degringolou, né? Mas eu estava falando que à noite, eu acabava criando histórias para mim, e histórias que acabaram me acompanhando. Assim, eu tentei até escrever alguns contos, né, desses personagens que acabaram me acompanhando nesse pré-sono. Ao deitar, eu tentava imaginar alguma história e me distraía assim. Nada muito sério também. Não achava que estava criando histórias para serem escritas, não tinha a mínima ideia do que isso poderia se tornar. Era só um passatempo mesmo. Eu ainda queria insistir nessa ideia
da palavra como modo de agir no mundo. Eu lembro muito de uma frase também do Paulo Venturelli, conhecido nosso, que já foi também entrevistado nos nossos sujeitos leitores aqui, que ele fala que escrever é a zona de luta, né? Então ele usa a palavra luta, você usa a palavra como modo de ação no mundo, e curiosamente às vezes a palavra está associada à teoria, né? Justamente é o oposto da ação, né? E como é que você acha que a palavra de fato consegue exercer uma ação efetiva no mundo? A palavra ela só vai realmente causar, causar essa reação como resultado de uma ação efetiva no mundo, dependendo da pessoa. Se ela é instrumento, a pessoa pode, ao ler um texto, seja literatura ou não, resolver simplesmente, legal, ele fica na dele, eu fico na minha, acabou. Então eu acho assim que a literatura ela não tem a obrigação e nem tem a capacidade de alterar nada no mundo. Quem tem a capacidade pode fazer algo para mudar a realidade é o ser humano mesmo. A palavra é essa, ela é inaugural. Algo precisa mudar no homem, mas não é a palavra que vai mudar no homem. Não é a palavra escrita, não é literatura. É o próprio homem que, na consciência dele, algo tem que ligar ali, mas é ele que vai ter que decidir se ele quer agir ou não. É por isso que, por exemplo, eu tenho mais de 200 alunos, né? Eu não vou achar que só porque eu estou lendo Edgar Allan Poe com eles, agora nesse primeiro trimestre, aí, eles vão se interessar todos na sua... integralmente vão se interessar por literatura policial, né? E por esse autor, por autores clássicos. Se eu conseguir salvar 2, acho que é bastante. Bom, eu queria agora especificar um pouco, pensando na tua trajetória como escritor, né? Eu falei aqui que ele já escreveu, colabora com diversos jornais literários, suplementos, revistas, tanto impressas como online. Mas o teu trabalho em livro mesmo, né? Você lançou no ano passado A Solidão de Caronte, né? Que é um livro de poemas. E pelo próprio título, a gente também, isso já chama atenção a influência da leitura para a escrita, né? Então, quer dizer, e também lendo os versos, os poemas e tal, a gente percebe uma influência forte. Você falou que lê filosofia, mas também da mitologia grega, alguma coisa que anda por aí. Então, o papel da leitura para o mero escritor, assim, como é que você vê isso? Acho que ele é mais leitura do que propriamente escrita. Vou acabar parafraseando o Borges aqui. Eu realmente repito e acredito também no que ele acreditava, no que ele acabou afirmando, né? Que eu me orgulho mais dos textos que eu li do que dos textos que eu escrevi. Então, quando eu pego um texto que é bom, eu não fico com inveja. O cara mandou bem. E pode ser clássico, pode ser contemporâneo, né? Pouco tempo atrás, eu de vez em quando recebo livros de autores. Recebi pelo Eduardo Lacerda, que é o editor e proprietário da editora Patois. Recebi o livro da Aline Rocha, que é também, que foi editora da casa. O livro é Gravando. E achei espetacular. Da própria Joana Corona, que acabou de falecer também. Tem versos incríveis. E eu adoro poder também descobrir essas novas vozes aí, não só em poesia, né? Eu acabei citando 2 poetas, né? Mas também de contistas e romancistas. Eu acho que é fundamental para o escritor, até para não se repetir. Bom, a gente vai chegando aqui no final dessa entrevista. Queria agradecer ao Homero, mas, né, como a cereja do bolo, a gente sempre tem pedido para os nossos convidados para eles trazerem um trecho, um excerto literário, né, que seja muito significativo para eles e que eles expliquem um pouquinho o porquê da escolha e façam a leitura para a gente. Isso. Eu trouxe o poeta T.S. Eliot. O poema é Quarta-feira de Cinzas. Aí já nos remete já a esse período, em que a gente está pagando. Perdemos o paraíso. Estamos num período em que a gente tem que pagar por aquilo que fez. Quisemos aproveitar demais o carnaval do mundo e agora nós estamos pagando, né? E tem uma parte desse poema, que é longo, né, que ele trata justamente da palavra escrita. E aí a gente pode, claro que a ligação que ele faz é com o verbo, né?
né, se referindo à palavra sagrada, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E aí isso daí ele amplia o sentido, se é que é possível até ampliar mais, né? E eu achei interessante trazer justamente, né, por causa dessa questão de tratar a palavra como algo originário. A palavra, a partir da palavra, algo pode criar concretude, pode existir. Você fala árvore, a pessoa imagina árvore, se bem que a gente tem bastante aqui, né? Mas qualquer palavra que você fale, a pessoa já vai conseguir, no mínimo, formar uma imagem. Então isso é interessante também, e a gente está trabalhando com isso, né? É imaginação e simbologia, né? em literatura. Então vou ler aqui, são duas estrofes. Se a palavra perdida se perdeu, se a palavra usada se gastou, se a palavra inaudita e inexpressa e inaudita permanece, então, inexpressa a palavra ainda perdura, o inaudito verbo. O verbo sem palavra, o verbo, nas entranhas do mundo e ao mundo oferto. E a luz nas trevas fulgurou, e contra o verbo o mundo inquieto ainda arremete, rodopiando em torno do silente verbo. Ó meu povo, que te fiz eu? Onde encontrar a palavra, onde a palavra ressoará? Não aqui, onde o silêncio foi-lhe escasso, não sobre o mar ou sobre as ilhas, ou sobre o continente, não no deserto ou na úmida planície. Para aqueles que nas trevas caminham, noite e dia, tempo justo e justo espaço aqui não existem. Nenhum sítio abençoado para os que a face evitam, nenhum tempo de júbilo para os que caminham, a renegar a voz em meio aos uivos do alarido. Que legal. Obrigado, Nero. Obrigado pelo convite.